Bom, pessoal, então agora a gente vai definir aqui a operação atPos, certo? Na operação atPos a gente vai passar um índice para a nossa função e ela vai devolver o nó referente àquele índice. Se por um acaso o nosso índice for inválido, a nossa função vai devolver um ponteiro nulo, certo? A gente vai começar aqui removendo esses dois últimos pops aqui que a gente faz da nossa lista. Aliás, a gente vai remover todos os pops da nossa lista, certo? A gente vai deixar só o print list aqui. E agora a gente vai definir, né? A gente vai definir aqui a nossa operação atPos. A atPos vai retornar um nó e a gente passa aqui como parâmetros o endereço da lista e a gente passa, list, e a gente passa também um inteiro referente ao índice, né, da nossa lista. Então, agora a gente vai implementar aqui essa função atPos. A gente retorna um nó, né? atPos. E aqui a gente tem a list, né? A gente tem o endereço da lista e a gente tem também um int referente ao índice da nossa posição, certo? Bom, a gente vai verificar primeiro se o nosso índice é válido. E para o nosso índice ser válido, ele tem que ser maior que zero, né? Maior ou igual que zero, porque se a gente passar um índice negativo, é óbvio que o nosso índice está inválido, né? A gente não tem um índice menos 1 na nossa lista. Então, se index for maior ou igual que zero, a gente entra dentro da condicional. E também, né, o nosso índice tem que satisfazer a condição de ser menor, né, do que o tamanho da nossa lista. Porque se o nosso índice for igual ao tamanho da nossa lista, ou maior, né, então quer dizer que aquele índice não existe na lista, porque a definição aqui dos índices, ele vai de 0 até o tamanho da lista menos 1. Então ele tem que ser menor do que o tamanho da lista. Beleza? Se a gente tiver uma lista de tamanho 3, a gente tem os nós 0, 1 e 2, certo? Então ele tem que ser menor aqui do que o tamanho da lista. Na verdade aqui é index. Index menor do que list-size. Caso contrário, a gente vai retornar null, beleza? Porque a gente sabe que o índice está inválido, então a gente retorna null. Aqui dentro, né, a gente vai precisar ter um ponteiro auxiliar que a gente vai andar com esse ponteiro até a gente chegar no índice que a gente quer. Então, para isso, a gente vai declarar aqui, como a gente fez na função pop, a gente vai declarar um node e ele vai começar apontando para a cabeça da nossa lista. Beleza? E aqui a gente vai ter então um for loop, né, que como a gente sabe quantas iterações a gente vai ter, a gente tem um for loop aqui. Eu declarei aqui o contador fora, porque nessa versão do compilador aqui eu não consigo declarar ele dentro. E a gente vai iterar index menos uma vez, certo? Porque se a gente passar 0 aqui, a gente já está na posição certa, então a gente vai simplesmente retornar aqui a posição do nó, certo? Então, a cada iteração a gente tem que andar o nosso nó, né? O nosso node vai receber node-next. Ou seja, a gente está fazendo o node receber o próximo node, beleza? E ao final desse loop aqui, a gente vai ter o nosso node na posição que o usuário especificar. Então, a gente simplesmente dá um return no node, beleza? Se a gente passar, por exemplo, 2, ele vai passar aqui uma vez, aí ele vai vir 1, 1 é menor do que 2, então ele vai vir mais uma, né? Então agora ele está na posição 1, aliás, na posição 2, aí ele vai incrementar de novo, 2 não é menor que 2, ele vai sair e ele vai retornar aqui o nó da posição 2, beleza? Então a gente vai verificar aqui se isso que a gente fez está funcionando. Então a gente vai chamar aqui a função atPos
e a gente vai passar a nossa lista L e a gente vai passar o índice 0, certo? Que seria o 9. Para a gente ver se isso funciona, a gente vai tentar imprimir o campo de dados do nó que ele devolver. Então aqui a gente pega o data.id e aqui a gente coloca um %d, certo? Nesse caso aqui, a gente sabe que ele vai funcionar, né? Então, o nosso print aqui tem que devolver o 9, certo? Porque a gente está passando a posição 0, se a gente passasse a posição 1, ele tinha que devolver o 5. Beleza. Se a gente tiver inválido aqui, né, se o nosso índice for inválido, vamos imprimir aqui uma mensagem para o usuário, índice inválido. E aí a gente vai tentar passar, né, uma posição inválida aqui, para vocês verem que está realmente funcionando. Mas repare que para a gente testar um caso de uma condição inválida, a gente não pode printar aqui incondicionalmente, né? A gente só vai printar se for diferente de null esse retorno. Então aqui eu vou chamar de novo, né? Isso daqui não é o jeito mais certo de fazer, mas, bom, nesse caso aqui ele não vai imprimir nada, né? Ele vai imprimir índice inválido, porque a gente passou um índice negativo. Se eu passar um índice maior do que o tamanho aqui da nossa lista, se eu passar um índice com o tamanho igual da nossa lista, ele também tem que escrever índice inválido. Então, basicamente, essa é a função @pos. Agora a gente quer fazer o contrário, né? A gente quer passar um nó e a gente devolve o índice desse nó, beleza?